Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho de medidas de dispersão, tá? Continuando aí a nossa parte de medidas de tendência, separatrizes e medidas de dispersão, né? Então, essas medidas de tendência central não bastam, né, calcular média, moda e mediana para a gente caracterizar uma amostra, né? Existe uma variação na natureza que a gente precisa quantificar, né? E aí, essa medida de dispersão, ela vem justamente fazer isso, quantificar essa variabilidade existente, tá? Então, é um número não é um número real não negativo, né? Que é quanto mais próximo de zero, né? Ou pode assumir também o valor zero, que aí indica que existe uma ausência de dispersão e conforme vai aumentando, né? Esse valor, essa quantidade que a gente vai calcular, os dados eles vão ficando mais dispersos. Né? Basicamente, a gente vai ver aqui amplitude total, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Bom, aqui só para a gente ter uma ideia, né, de variabilidade, a gente tem aqui três espécies, né, e comprimentos de sépala, que é a nossa variável resposta. Né? Então a gente tem a espécie setosa, versicola e virgínica, né? E a gente consegue verificar aqui, por esse box plot, né, que existe uma variabilidade, né, aparente aqui, o gráfico um pouco mais compacto, então isso indica uma variabilidade um pouco menor, aqui uma variabilidade intermediária e aqui uma variabilidade um pouco maior, porque a gente vê, olha, inclusive a presença de um outlier, tá? Isso visualmente a gente consegue ter uma ideia, porém o ideal é que a gente possa fazer, né, um cálculo para quantificar essa variabilidade. E aqui embaixo a gente tem o desvio padrão, que a gente vai ver lá um pouquinho mais à frente, que é o desvio padrão dessas três espécies. Então, olha, 0,35 da setosa, 0,52 da versicola e 0,66 da virgínica, tá certo? Então, ó, a espécie que apresenta menor variabilidade em relação ao comprimento de sépala é a espécie setosa. A espécie virgínica maior, inclusive, porque deve estar sendo influenciada por esse outlier. Tá certo? Então a gente consegue ter uma dimensão do que está acontecendo em relação à variabilidade. Beleza? Bom, então a amplitude total, né, é o valor máximo menos o mínimo da amostra, tá bom? Ou seja, se a gente tem uma variável x, né, igual a 1, 5 e 10, com apenas três, com apenas três observações. A amplitude total disso é 10 menos 1, que é igual a 9. Né? Porém, qual o problema dessa medida? Ela leva em consideração apenas dois valores, né? E é uma medida sensível a outliers. Por exemplo, a gente tem aqui nesse primeiro caso, né, uma concentração dos dados aqui e um outlier, beleza? Então a gente vai fazer a gente vai fazer a nossa amplitude total e dá 9. Aqui a gente tem uma outra variabilidade, a gente consegue verificar que existe, né, uma dispersão maior dos dados, porém quando a gente vai calcular essa medida, também dá 9. Então, se a gente for apenas por essa medida, a gente vai acabar dizendo que a variabilidade é igual nesses dados, né? Porém, a gente vê que existe uma diferença por conta de um outlier. Então, essa medida não é uma medida mais adequada para que a gente possa usar para quantificar, né, variabilidade. É aí que surge, né, a nossa variância. Então, a variância ela mede quão distante os dados vão estar do valor central, que é a nossa média, que está bem aqui, ó, tá? Nossa média é o nosso valor central, nosso valor esperado para essa amostra, né? Ou seja, quanto menor a variância, mais próximos os valores vão estar da média, tá bom? E ela expressa um desvio quadrático médio, por isso possui unidade de medida, né, dos dados ao quadrado. Por exemplo, se a gente estiver trabalhando aí com quilogramas de bezerros, como a gente viu anteriormente, né, quando eu calcular a variância, aquele valorzinho, né, aquela quantidade, vai estar em quilogramas ao quadrado, na unidade de medida quilogramas ao quadrado. Né? Bom, então existe variância para a amostra e variância para a população. A diferença de uma para outra, né, além do símbolo, para a amostra a gente vai usar o S quadrado e para a variância sigma 2. Tá? A diferença é que existe uma correção aqui embaixo, né, no denominador de n-1, tá bom? Para a variância em amostras
E para a população, dividir apenas por N. Beleza? Bom, existe também o desvio padrão, né, que é a raiz quadrada da variância. E ela tem a vantagem de possuir a mesma unidade de medida dos dados originais. Né? Então, o desvio padrão, a gente pode perceber que ó, S2 é igual ao somatório xi menos x barra quadrada dividido por n menos 1. Né? E aqui a gente tem apenas S, é como se a gente passasse aqui o quadrado em forma de raiz. Tá bom? A gente tirasse raiz dos dois lados, enfim. E aí a gente vai ter a raiz, né, da variância, como se a gente tivesse a raiz de S2. Beleza? Então, basicamente, a gente vai ter isso. E para a população a mesma coisa, a diferença é que um denominador é n menos 1 e no outro é n. Então, ó, como calcular o desvio padrão e a variância, enfim, né, para amostra, como essa aqui, 1, 4 e 10. Então, a gente vai fazer esse exemplo, que serve para 3 observações, mas é o exemplo que vai servir para quando a gente tiver 20 observações. A diferença é que as contas aí vão ser um pouco maiores, né? Mas o procedimento é o mesmo, para 3, para 5, para 10, para 20. Tá? Então, ó, a primeira coisa que a gente faz é calcular a variância. Então, a variância vai ser igual ao somatório de cada observação subtraído da média ao quadrado dividido por n menos 1. N nesse caso é 3, 3 menos 1. Né? E aqui embaixo vai ficar I, variando de 1 até 3. Tá? Então, basicamente, é pegar... A primeira coisa que a gente faz é calcular a média, vai. Então, a média disso aí é quanto? 1 mais 4, 5, mais 10, 15, dividido por 3, 5. Então, a média aqui é 5. Tá? A média de x é 5. Então, eu vou pegar primeiro o valor de x, ó, 1 menos a média, que é 5, ao quadrado, mais 4 menos 5 ao quadrado, mais 10 menos 5 ao quadrado. Dividido tudo isso por n menos 1, 3 menos 1, 2. Né? Então, a gente tem que a variância vai ser igual a 1 menos 5 menos 4. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado, mais 4 menos 5, menos 1. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado, mais 10 menos 5, 5. 5 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Fica positivo. Mais menos 1 ao quadrado vai dar 1. Mais 5 ao quadrado, 25. Mais 25. Tudo isso dividido por 2. Né? Então, aqui vai ficar esse quadrado, 16, 25, 26, 36, 42. Né? Então, a gente vai pegar, vai fazer 42 dividido por 2, 21. Então, ó, a nossa variância deu 21. Né? Então, a variância deu 21. Aí a gente vai pegar agora a raiz quadrada de 21, né? Para calcular o desvio padrão. Então, o desvio padrão é igual a raiz quadrada de 21, tá? Que vai ser igual a 4,58. Beleza? Então, esse é o nosso desvio padrão. Tá certo? Então, pessoal, o procedimento é o mesmo. Eu calculo a média e vou fazer esses cálculos todos. Né? Aqui foi, por exemplo, com 3 observações.
Mas se for com 4 observações, né, eu vou fazer mais uma diferença como essa e assim sucessivamente, certo? Beleza. Então, ó, considerando essas 3 amostras aqui, A, B e C, né, se a gente for pegar a média e mediana, né, todas possuem o mesmo valor. O A possui média 50, o B 50 e o C 50. Mediana a mesma coisa. Então, esse aqui é um exemplo que eu sempre trago, que é para vocês observarem que só por essas medidas a gente pode tomar uma conclusão errada, que essas amostras são iguais, e não são. Beleza? Então, para a gente calcular a variância de desvio padrão, né, tanto de A quanto de B quanto de C, a gente precisa usar essa formulazinha. Então, a primeira coisa que a gente faz, né, é pegar o valor de cada observação dessa, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 3, 9, 4, 9, 5, 9, 6 e 100, e subtrair da média. A média a gente viu agora anteriormente, que é 50. Então, o que você vai fazer? Eu geralmente prefiro fazer por partes assim, né? Primeiro eu vou fazer cada diferença, como se eu estivesse pegando, né, todas essas diferenças aqui, tá, dentro do parênteses. Depois, esses resultados que a gente vai ter bem aqui, a gente vai pegar e vai elevar ao quadrado, tá bom? Pegar esse resultado e elevar ao quadrado. E depois, aqui no finalzinho, a gente vai ter a soma. E essa soma é basicamente todo o numerador que a gente vai ter na fórmula. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é as diferenças. Por exemplo, 1 menos 50, que é a média. 3 menos 50. 5 menos 50. 6 menos 50. 7 menos 50. 93 menos 50. 94 menos 50. 95 menos 50. 96 menos 50. E 100 menos 50. Vou pegar os resultados todos daqui. Aqui vai dar menos 49. Né? Esse primeiro resultado vai dar menos 49. Tá? Aí vou pegar esses valores ao quadrado. Então, vou pegar aqui menos 49 ao quadrado. Né? E aí vou gerar o resultado disso. Eu gero o resultado, coloco aqui, né? Nessa parte, tá aqui embaixo. E aí, pessoal, vou somar. Quando eu somar, o que vai me interessar, né? Essa soma é toda essa parte aqui de cima da minha fórmula. Tá? E vou dividir isso por n menos 1. N, a gente tem que é 10, então vai ficar 10 menos 1. Certo? Então, vocês vão fazer isso, tanto para o A, quanto para o B, quanto para o C. Né? E eu quero que vocês cheguem nesses valores aqui. Ó. Eu tenho o valor tanto da variância, quanto o valor do desvio padrão. Tá? Então, eu preciso que vocês tentem fazer e tentem chegar nesses valores. Já está aqui os valores tanto da variância quanto do desvio padrão. Façam lá por partes, para vocês fazerem bem devagarzinho. Quem quiser pode utilizar, inclusive, Excel também, que eu acho bem mais simples para fazer essas diferenças. Tentem fazer, beleza? Bom, e a diferença agora, né, o último que a gente vai ver, que é o coeficiente de variação, a gente geralmente, quando a gente deseja comparar grupos de variáveis com grandezas ou escalas distintas, né? E aí o desvio padrão e a variância não são boas medidas, tá? E aí uma medida adimensional, e ela vai ser uma medida normalizada, que é expressa por desvio padrão, que a gente acabou de aprender, né, de ver, dividido pela média vezes 100. Então eu preciso saber calcular o desvio padrão e preciso saber calcular a média, tá bom? E aí existe uma interpretação para isso, ó. Isso aqui vai dar em percentual, né? Então se esse percentual for menor que 10%, possui uma variação baixa. Se for entre 10% e 20%, uma variação média. 20% e 30%, uma variação alta. E maior ou igual a 30%, uma variação muito alta. Beleza? Então, por exemplo, aqui, né, vai ficar para vocês calcularem amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Né? Vocês vão pegar, vão calcular amplitude total, máximo menos mínimo, variância, né, somatório de xi, menos x barra ao quadrado dividido por n menos 1. Né? Desvio padrão é a raiz da variância. Coeficiente de variação, vocês vão precisar da média, que a gente já calculou anteriormente, nas outras aulas, e divide o desvio padrão pela média e multiplica por 100, e aí vocês vão ter o resultado, né, do coeficiente de variação para esses dados aqui de árvores, tá bom?
Tentem fazer, e aí as respostas já estão aqui, tá bom? E aí a gente vai conversando. Beleza, pessoal?